Muito bem, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Carlos Henrique de Biologia. Vamos para a nossa aula de hoje. Nós estamos falando da composição química dos seres vivos. Já falamos sobre os carboidratos, sobre os lipídios, já falamos também sobre os compostos inorgânicos, água e sais minerais. E hoje nós vamos falar de proteínas. Em seguida, em outra aula, falaremos dos ácidos nucleicos e, por fim, falaremos nas vitaminas. Observe o vídeo aí, ó, tá vendo o ovinho aqui? Vamos observar o vídeo onde nós temos a prática de alguém que está fritando um ovo. Observe a mudança no estado físico da clara do ovo, principalmente. Bom, essa substância que era líquida se transformou em uma substância sólida. E essa substância sólida não voltará mais ao estado inicial, que era líquido. Isso porque ocorreu um processo de coagulação. É um processo, neste caso, um processo irreversível. E esta coagulação se deu devido à mudança na temperatura, ao aumento da temperatura. Nós vamos entender este processo na aula de hoje, este processo e outros mais. Vamos lá. Entre os objetivos desta aula, eu preciso que você, ao final desta aula, você conheça a constituição das proteínas. Você compreenda a importância das proteínas para a integridade e o funcionamento do organismo, seja ele humano, seja ele animal, seja ele vegetal. Ainda, entender como as enzimas atuam. Esses três objetivos, ao final da aula, nós queremos alcançá-los. Vamos alcançar junto isso, hein, galera? Vamos lá. Observe a tabela. Esta tabela ela traz substâncias e traz também elementos, tá? Vamos observar essas substâncias aqui, gente. Água, responde aí para mim. É um composto orgânico ou inorgânico? Muito bem. Acredito que você deve ter acertado. É um composto inorgânico, cara. Inorgânico. Olha só, 65% do organismo deve ser formado por água. Outra coisa, estamos falando aqui dos seres humanos, né, do corpo humano. Observe que o principal composto orgânico são as proteínas, ocupando 14% da nossa constituição, tá? Da constituição do corpo humano. Então, muito cuidado com essa pegadinha na prova, pode aparecer lá. Qual o composto orgânico mais abundante no organismo humano? Aí vai ter lá proteínas, gorduras, água, sais minerais. Aí o cara vai marcar água. Não faça isso. A questão estava perguntando composto orgânico. Orgânico, queridão, é proteína, tá bom? Mais abundante é proteína. Inorgânico é água, ok? Vamos observar a tabela dos elementos agora? Olha só. Oxigênio, carbono, hidrogênio e nitrogênio, eles somam praticamente 96% da constituição humana. Por quê? Porque esses carinhas aqui, eles estão nos compostos orgânicos, nos compostos inorgânicos, tá bom? Observe aqui, cálcio, fósforo, porcentagem aqui é mínima. Flúor, ferro, 0,005. Isso quer dizer que ele não é importante, que eu posso ficar sem consumir alimentos ricos em ferro? Jamais. O ferro, você que estudou sais minerais, o ferro ele é importantíssimo, é o componente da hemoglobina, tá? Se você estiver com carência de ferro, você vai desenvolver uma anemia, um tipo de anemia chamada anemia ferroprívia, tá certo? Então, só uma dicasinha aí, tá? Relembrando um pouquinho também, cálcio ajuda na coagulação sanguínea, tá? Na composição dos ossos, dos dentes, por aí vai. Observe o seguinte, observe que esses quatro elementos, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, correspondem a 96% da composição humana. Porque toda molécula orgânica possui carbono em sua estrutura básica. Isso é uma premissa, né? Uma premissa. Observe também que, apesar desses outros elementos, que são os sais minerais, estarem
em pequenas quantidades nos seres vivos, eles são fundamentais. Já falamos aqui de algumas dessas funções, tá bom? Vamos para frente, gente. Vamos gabaritar a prova. Olha só. As proteínas são formadas principalmente por carbono, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio. São esses 4 elementos que compõem a proteína. Esses são os principais. Olha a exceção. Algumas podem conter enxofre, podem apresentar enxofre em sua constituição. Perceba o seguinte, a prova, muitas vezes ela não vem querendo a regra, ela vem querendo a exceção. Então, fica ligado aí para você não vacilar, tá certo? Observe que as proteínas, elas são formadas pela união de várias moléculas chamadas de aminoácidos. Então, observe um grande trem, tá? Imagine aí um grande trem, onde este trem é formado por vagões. Então, vamos fazer uma analogia bem grosseira. O trem sendo uma proteína. Os vagões são o que, gente? Os vagões são os aminoácidos. Beleza? Então, vários aminoácidos formam uma proteína. Vários vagões formam o trem. E onde que eu encontro? Quais as funções das proteínas? Em que elas atuam? Como elas podem me ajudar? Está aí, ó. Primeira e importante função das proteínas, tá? Elas compõem a membrana celular, tá? Membrana plasmática. Então, a membrana plasmática, ela é uma bicamada lipoproteica. Aqui estão as proteínas, ó. Essa é a ilustração rosinha aqui, tá? Então, esta é a primeira função da proteína que você deve guardar aí no seu coração. Outra coisa, formam um citoesqueleto. Professor, para que serve o citoesqueleto? O citoesqueleto é uma estrutura da célula que auxilia na movimentação celular, tá bom? E também é responsável por dar forma à célula, tá certo? O que mais, professor? Formam os cílios e flagelos nas células. Observe aqui, ó, isso daqui é um paramécium, tá? Paramécium, um protozoário de água doce, vários cílios aqui. Esses cílios são formados por proteínas. Da mesma forma que aqui nós temos um flagelo, tá? Um flagelo aqui, que também auxilia na movimentação e são formados por proteínas. E ainda constituem as fibras encontradas nos espaços entre uma célula e outra, em alguns tecidos. Aqui nós temos uma cartilagem elástica, tá? Elástica aqui, ó. Responsável pela pele voltar ao seu estado inicial, tá certo? Então, nós temos a célula cartilaginosa e aqui nós temos as fibras elásticas, que são formadas pelas proteínas. E ainda, por último, não menos importante, as proteínas compõem as unhas, cascas, pelos dos mamíferos, tá? Unhas, cabelos, aquela parte, o casco, tudo aquilo ali é composto proteico, tá bom? Além de todas essas funções, gente, as proteínas também elas possuem um papel muito importante para acelerar a velocidade de uma reação. Presta atenção numa situação. Tu come um pedaço de pão, tá? Você deve ter ouvido falar já que a digestão do pão começa na boca, porque o pão é rico em amido, e o amido começa a sua digestão na boca. Na boca, nós temos uma enzima chamada pitialina ou amilase salivar. Esta enzima ela vai quebrar o amido em maltose. Se não tivesse essa enzima, o processo de digestão ia ser muito mais demorado do pão. Imagine dos outros alimentos. Então, elas aceleram, aumentam a velocidade da reação, tá? Aceleram as reações e são chamadas de enzimas, tá? Também podem atuar na nossa imunidade através dos anticorpos. Anticorpo não é célula, tá, gente? Anticorpo é proteína. Participam do metabolismo corporal. Por quê, professor? Porque elas compõem alguns hormônios. Que tipo de hormônio? Insulina e glucagon é um exemplo.
Esses dois hormônios eles são produzidos no pâncreas, tá? Em umas células chamadas ilhotas de Langerhans, tá bom? Nós temos a célula alfa e a célula beta. A insulina, ela é liberada pelo pâncreas toda vez que eu preciso retirar o excesso de açúcar do meu sangue, tá? E o glucagon, ele é liberado pelo pâncreas toda vez que eu preciso levar açúcar ao sangue, tá certo? Por exemplo, aquele aluno que vai para a escola, não toma café, chega às 11 horas da manhã, ainda está sem comer nada, ele vai estar precisando de glicose. Para isso, quem vai atuar? O glucagon, tá bom? A gente está aí fazendo uma ponte entre vários assuntos já, tá ok? Muito bem, olha só. As proteínas, na verdade, elas são alimentos plásticos usados na constituição dos organismos, tá? E são responsáveis pelo crescimento e reposição do material desgastado. Tem várias funções, nós já falamos no slide anterior. E elas podem ser encontradas em alimentos de origem animal ou também em alimentos de origem vegetal. É por isso que quem faz algumas dietas, por exemplo, uma pessoa que é vegetariana ou uma pessoa que é ainda vegana, ela consegue recompor a maioria das proteínas através dos alimentos de origem vegetal, tá ok? Agora que eu quero que você preste muita atenção e anote tudo que você puder, dê pause no vídeo, tome nota, pegue seu livro, marque aí o que você tiver perto de você, porque isso é importante. Gente, observe. Nós falamos anteriormente que as proteínas, eu posso caracterizar uma proteína como um trem, formada por vários vagões. Esses vagões são chamados de aminoácidos, certo? Agora, existem, tá? Muitos aminoácidos, muitos, mas a literatura ela explora principalmente 20 tipos diferentes de aminoácidos. Dentro desses 20 tipos diferentes de aminoácidos, existem aqueles que são produzidos por você, produzidos pelo seu organismo, e existem aqueles aminoácidos que nós não temos a capacidade de produzir e por isso precisamos recorrer aos alimentos para obtê-los e continuarmos as funções do nosso corpo, tá certo? Isso ocorre nos humanos, por exemplo, nos animais. As plantas, as células vegetais, elas conseguem sintetizar todos os tipos de aminoácidos necessários para a sua composição e para o seu funcionamento, tá certo? Então, observe que existem 20 tipos, como eu já falei. Aqueles que são produzidos pelo organismo são chamados de aminoácidos naturais. E aqueles que precisam ser ingeridos através dos alimentos são chamados de essenciais. Mas uma coisa importante nos aminoácidos é que eles vão apresentar sempre a mesma estrutura, ó. NH2, que é um grupo amina, presta atenção. O grupo amina está aí, ó, NH2. E também essa estrutura aqui, ó, que é um grupo carboxila, tá bom? Ou um grupo ácido, tá? Aqui por isso que o nome do carinha é amino, de amina, ácido, deste grupinho aí, tá bom? Então, sempre eu vou ter essa estrutura aqui, ó. Este contorno aqui é semelhante em todos os aminoácidos, tá bom? O que vai mudar, professor? O que vai mudar é só esse Rzinho aqui, ó, esse radical é o que vai mudar. Então, eu coloco uma estrutura aqui e eu tenho um aminoácido X. Eu tiro essa estrutura, coloco outra, eu tenho um aminoácido Y. E aí eu vou ter todos os tipos de aminoácidos, observando sempre que eu tenho essa mesma estrutura para todos, tá? O radical aí, ó, que vai depender do aminoácido. Vamos observar aqui, ó. Observe esta tela. Aqui eu tenho o grupo amina, NH2, e o grupo carboxila. Gente, aqui, ó, corrige aí, ó. Aqui corrige, tá? Não é carbono nem carbono aqui. Na verdade, o que nós temos aqui é um O e um OH, tá bom?
eu tenho aqui um O, aqui, ó, corrijo aí, e aqui eu tenho um OH, tá bom? Quando eu pego este radical e coloco aqui, ó, eu tenho este aminoácido formado. Observe agora que eu vou trocar só o radical, ó. Eu tenho o aminoácido metionina. Entendeu? Então, aqui eu não mexi em nada, ó. Aqui eu não mexi em nada. Vou colocar o outro radical, ó. Formei o triptofano. Observe, ó, todos eles têm a mesma composição, mas não esqueça de corrigir aqui esse errinho, tá bom? Aqui é OH e aqui é aqui é O e aqui é OH. Só mudando o tipo de radical, eu já tenho os aminoácidos diferentes, tá bom? Aqui esta tabela que está pequenininha, ela tem todos os 20 aminoácidos, tá bom? Eu vou passar aqui para você, ó, que observe aqui, ó, abaixo desta linha eu tenho o radical. Em azul eu tenho o grupo carboxila. Em vermelho eu tenho o grupo amina. E aqui embaixo está me dizendo se ele é natural ou se ele é essencial, ou seja, glicina é um aminoácido produzido pelo meu próprio organismo, tá certo? Observe agora, eu tenho alanina, tá? Olha o radical, mudou só o radical. Gente, vai mudar só o radical, isso daqui não vai mudar aí, tá bom? Também é natural, produzido pelo meu organismo. Valina, observe, valina é um aminoácido essencial. Olha o radical aí, tá bom? Isoleucina, um aminoácido essencial. E assim vai, né? Lisina, os essenciais eu preciso dos alimentos, recorrer aos alimentos. Serina, treonina e por aí vai. Vou clicar em todos. Você não precisa copiar isso, tá? Você só precisa ter o entendimento, porque as provas, elas vêm trazendo a tabelinha de aminoácidos, tá? Apesar de, na maioria das vezes, elas trazem somente uma sigla, tá? TRIP, FEN, entendeu? Para indicar que é uma fenilalanina, tá bom? Esses dois aminoácidos aqui, ó, observe que eles trazem um anel aromático aí no meio deles, tá bom? Esse aqui também, tá? Então fique atento. Gostou? Tá gostando da aula? Vamos seguir. Tá, beleza. Eu tenho trem, proteína, vagão. Professor, o senhor já falou isso. Beleza. Como que um vagão de um trem encaixa no vagão seguinte? Tá? Se nós formos pegar os aminoácidos. Como que um aminoácido se liga a outro aminoácido, que se liga a outro, que se liga a outro e forma uma proteína? Isso daí ocorre através de uma ligação chamada ligação peptídica, tá? Toda vez que eu vou unir o aminoácido X ao aminoácido Y, quando eu unir os dois, eu vou liberar uma molécula de água, tá? Para eu separar os dois, eu insiro uma molécula de água e quebro esta ligação. E esta ligação vai ser quebrada por um processo que nós chamamos de hidrólise. Hidro, água, lise, quebrar, tá bom? Quando eu tenho a união do aminoácido X com o aminoácido Y, eu tenho dois aminoácidos, então eu tenho um dipeptídeo, tá? Eu tenho um dipeptídeo. Observe aqui, ó. Observe aqui. O que é um dipeptídeo? É a união de dois aminoácidos, tá bom? Observe os dois aminoácidos. Quais são? Glicina e o aminoácido alanina. Observe aqui embaixo que eu vou ter a liberação da glicina. Eu vou liberar um OH e da alanina eu vou liberar o H, o que vai formar a molécula de água, H2O. Quando eu liberar os dois, eu tenho uma ligação peptídica. Tá aqui, ó. Fez a ligação, tá bom? Observe aí nessa coloração mais clarinha, tá bom? Só mudou, ó. Só mudou que este OH, este O aqui, ó, está aqui, veio para cá para cima, tá bom? Este O veio para cá para cima. E este H é esse aqui, ó, veio aqui para baixo.
este e este foram liberados, estão aqui, ó, liberação de uma molécula de água. E aqui eu tenho um dipeptídeo, tá? É a união da glicina com a alanina formou um dipeptídeo, tá certo? Quando eu tenho vários aminoácidos, eu não vou ter um dipeptídeo, eu vou ter um polipeptídeo, tá? Polipeptídeo. E quando eu tiver poucos aminoácidos, eu tenho uma estrutura chamada de oligopeptídeo. Oligo quer dizer pouco, tá? Você vai estudar isso lá nos anelídeos, por exemplo, nós vamos ter os oligoquetas, ou seja, oligo, poucas. Quetas quer dizer cerdas, poucas cerdas. Aqui, oligopeptídeo, pouco peptídeo, tá? Polipeptídeo, muitos peptídeos, vão formar macromoléculas, tá bom? Vamos lá, gente, acho que você está entendendo, vamos lá. Olha só, as proteínas, elas, como que eu diferencio uma proteína da outra? Vamos lá. Eu posso diferenciar pela quantidade de aminoácidos, tá? Pelo tipo de aminoácido que está formando aquela cadeia, ou ainda pela sequência dos aminoácidos. Eu posso até ter os mesmos aminoácidos, mas se eles estiverem em sequências diferentes, eu não tenho a mesma proteína, tá bom? E outra coisa, se eu tiver uma proteína e eu retirar um aminoácido dali, eu posso causar um processo mutacional, eu posso causar uma mutação, por exemplo. Desta forma, mesmo que duas proteínas, como eu já falei, possuam os mesmos tipos de aminoácidos, elas não podem ser a mesma, elas podem não ser a mesma proteína. Por quê? Vai depender da sequência. Então, por aí você observa, existe uma infinidade de sequências, de combinações possíveis entre esses 20 tipos de aminoácidos, tá? Então, milhares dessas combinações já foram identificadas, tá bom? Na célula humana, por exemplo, existem cerca de 3.000 proteínas diferentes que atuam desde a produção de energia até a fabricação e destruição de substâncias intracelulares. Observe isso aqui, gente. Esta celulinha aqui, ó, é uma hemácia, tá? Isso daqui seria uma hemácia normal, uma hemácia de um indivíduo normal, tá? Nós temos uma proteína que compõe as hemácias chamada hemoglobina, tá? Hemoglobina. Se essa proteína ela estiver certinha com a sua sequência, com a quantidade de aminoácidos certinha, a hemácia vai ter este formato. Porém, se esta pessoa tiver uma deficiência nesta proteína, na hemoglobina, essa hemácia ela vai aparecer neste formato aqui, ó. Um formato que parece uma foice, certo? Tipo uma meia-lua, tá? Isso daí, basta eu tirar um único aminoácido, tá? Ela vai nascer com uma anomalia, essa hemácia vai ser produzida com um certo tipo de anomalia, tá? E este indivíduo vai ter aí um tipo de anemia chamado anemia falciforme, que vem de falciforme vem de foice, tá? Forma de foice, falciforme, forma de foice, tá bom? O que pode acontecer? Esta doença não há cura, tá bom? Não há cura para esta doença. Essa pessoa ela tem grandes dificuldades em transportar os gases e aí ela precisa aí geralmente de transfusões de sangue. Olha só os aminoácidos de uma hemoglobina normal: valina, leucina, tirosina, protesina. Aí eu tenho aqui, ó, a troca. Eu troquei ali, ó, o glu pelo val. E aí eu tenho uma hemácia com uma anomalia. Olha aí a formato da hemoglobina, ó. Da hemoglobina não, desculpa, da hemácia. Tá certo? Tá ok? Beleza? Meu amigo, o bicho pega. Vamos lá? Olha só o seguinte. As proteínas, elas possuem 4 tipos de estruturas diferentes, tá? Estrutura primária, estrutura secundária,
estrutura terciária e estrutura quaternária. Observe o que seria, professor, a estrutura primária. A estrutura primária, na verdade, se nós fôssemos fazer uma analogia aqui com esse fio de telefone, é, na verdade, uma proteína que é formada por uma sequência de aminoácidos, tá bom? É o caso da hemoglobina, né? Ali, hemoglobina não, desculpa. É quando eu tenho uma sequência de aminoácidos, como aparece aqui, ó. Sequênciazinha aqui, ordenados na mesma sequência, tá certo? A substituição de um desses aminoácidos desta sequência pode levar ao mau ou ao não funcionamento da proteína. E o que seria a estrutura secundária, professor? A estrutura secundária, eu já tenho uma proteína formada com interações de pontes de hidrogênio, ou seja, eu já tenho ligações aí entre os aminoácidos, tá? Formando aí o que parece ser uma hélice, tá bom? Uma hélice, tá certo? E a estrutura terciária, professor? A estrutura terciária já consiste no dobramento da cadeia de aminoácidos, já são, olha aí, ó, muitos, já é uma cadeia polipeptídica. Ela se enrola sobre si mesma. Essas dobras se formam devido tanto à atração que ocorre entre os radicais dos aminoácidos, tá? Quanto à atração e à repulsão entre os radicais dos aminoácidos e as moléculas de água que foram ali liberadas durante a união desses aminoácidos, tá bom? E a principal estrutura aqui é a estrutura quaternária, que é quando eu tenho várias cadeias de aminoácidos, tá? Interagindo entre si, tá bom? Aqui você pode observar, ó, a hemoglobina, tá? Em vermelho, interagindo, tá bom? Interagindo aí com um grupo que contém ferro, tá bom? Então eu tenho aí a estrutura quaternária das proteínas. Aí vamos lá, gente. Vamos lá o seguinte. Responde aí para mim. Como às vezes aí, na maioria das vezes, a tua mãe sabe que tu estás doente? O que o pessoal está fazendo agora nas ruas de algumas cidades com as pessoas que estão no carro para saber se as pessoas estão doentes? Estão verificando o que, gente? A temperatura, né? Então vamos colocar aqui, ó, é a febre, né? É a febre. Vamos avaliar. Vamos avaliar aqui. Olha aí, ó. Muito bem, é a febre, cara. A febre que mostra é uma resposta importante do organismo que mostra se eu estou doente ou não. É um dos sintomas, né? Então, olha só. Quais são os fatores importantes para você saber sobre as proteínas? Primeiro, que a temperatura, lá quando o ovo estava sendo frito, houve o aumento da temperatura, tá? Pode também, as proteínas podem perder a sua configuração, tá? Ou a sua estrutura, relacionado quando eu tiver mudança de pH, ó, acidez, ou concentração de sais. Isso daí pode alterar a estrutura da proteína, e essa alteração é chamada de desnaturação, tá bom? Algumas proteínas sofrem uma desnaturação reversível, tá? Ou seja, desnaturou, mas a temperatura voltou ao normal, ela recompõe sua estrutura. Outras não, outras sofrem desnaturação irreversível, que é o caso lá da clara do ovo. Ela sofreu uma desnaturação irreversível, tá bom? Toda vez que elas são submetidas a altas temperaturas, ocorre a desnaturação. Aí o que acontece? As moléculas se agitam e acabam rompendo as ligações, tá? As ligações lá, entre elas a ponte de hidrogênio, que são ligações fracas, tá bom? Elas rompem essas ligações. A clara do ovo, lembra lá? A gente falou? Clara do ovo, ó, se torna opaca durante o cozimento porque as proteínas são desnaturadas, se enrolam umas nas outras, tornando-se insolúveis e acabam se solidificando, tá? Outro exemplo de desnaturação também, quando eu tenho aí, ó, um meio ácido ou muito
alcalino ou básico, tá? É a fabricação dos queijos e dos iogurtes, tá? Isso daqui é resultado de processo de desnaturação. Anote aí, ó, que a febre, na verdade, apesar de ser uma coisa ruim pra gente, né, fica se sentindo mal e tudo, é uma reação positiva do corpo a algum agente infeccioso. A febre, a, a, ela ajuda você a perceber que você não está bem, que algo está errado ali no seu organismo, certo? Mas quando a febre aumenta muito, eu posso comprometer o funcionamento do meu corpo, porque a temperatura vai elevar e as proteínas vão desnaturar. Por isso, devemos controlar a febre, tá? Não podemos deixar a febre ficar muito alta. Beleza. Aí vamos lá. Olha só. Aqui um exercíciozinho, tá bom? Você faz aí na sua casa, tá certo? Aqui, ó, você vai relacionar de acordo com os seus conhecimentos e aí depois você verifica se você acertou, tá? Coloca lá nos comentários na aula, tá bom? E aqui eu quero que você veja o seguinte: observe que eu tenho uma estrutura azul e tenho várias estruturas em amarelo aqui, tá? Vamos escolher aquelas estruturas que se encaixam corretamente, ó. Ou encaixou. Aí vamos supor que eu tivesse problema de vista e fosse tentar encaixar isso aqui, ó. Encaixa aqui? Não encaixa, né? Acho que é essa, professor. Não, não é essa. Aqui encaixa é esta, ó. Observe aí, ó. Você observou que após o encaixe correto das moléculas, houve uma reação muito rápida entre elas, ou não aconteceu nada? Na verdade, houve uma reação, ó. Uniu rapidamente e eu tenho aqui uma outra figura, né? Essas moléculas que não se encaixaram porque não são capazes de reagir ou porque não possuem uma conformação, uma forma específica. Na verdade, não é que elas não são capazes de reagir, é porque elas não possuem uma conformação específica. Então vamos entender aqui, tá? Esta imagem azul representa uma enzima. A enzima é um catalisador biológico. Elas aumentam a velocidade da reação. Aquilo que eu expliquei para você a respeito do pão, tá? O pão que é digerido na boca, começa a sua digestão na boca, tá? Então, a todo instante, as enzimas estão atuando no nosso organismo, tá bom? Observe aqui, ó, que quando eu encaixo isso aqui, a molécula foi quebrada rapidamente, ó. A molécula foi quebrada. Vamos fazer de novo? Ó, molécula grande. Quando eu encaixo ela na enzima, a enzima quebra rapidamente. Ou seja, foi quebrada rapidamente. Essas enzimas, elas atuam para quebrar as moléculas maiores em moléculas menores. É o que eu falei do amido. O amido é uma molécula grande, vai ser quebrado em maltose. Algumas agem sobre outras substâncias, transformando-as, tá? Modificando algumas ligações dos seus átomos. Então vamos lá. As enzimas, elas são altamente específicas. Você viu lá nos slides anteriores que eu tentei encaixar o que a gente vai chamar de substrato. Tentei encaixar o substrato lá no sítio ativo, que é a enzima, e ela não reagiu, porque ela é altamente específica. Então, geralmente, cada reação química que ocorre em um ser vivo é catalisada por um tipo de enzima. Isso ocorre devido ao fato das enzimas se encaixarem perfeitamente com as moléculas dos substratos, podendo ser comparadas a uma fechadura com uma chave específica, tá bom? Então, olha só, eu tenho aqui uma enzima, tá? Uma enzima aqui, e aqui eu tenho a estrutura, tá bom? Olha só,
Quando a molécula do substrato, que é esta verdinha, se encaixa com a enzima, ela fica em condições de reagir. Depois que a reação ocorre, a enzima se liberta e pode se combinar com outra molécula de substrato, iniciando um novo processo. Então, eu tinha aqui uma molécula de sacarose. Esta enzima aqui é uma enzima chamada sacarase, tá? Quando eu encaixo a sacarose na sacarase, ela quebra a sacarose, que é um dipeptídeo, tá? Desculpa, nada a ver. Um disacarídeo, é um disacarídeo quebrando em glicose e em frutose, tá bom? Catalisadores, na verdade, as enzimas são catalisadores biológicos acelerando as reações químicas. Isso não significa que essas reações não vão ocorrer se não tiver as enzimas. Elas vão ocorrer, mas vão ocorrer de forma mais lenta, bem mais lenta, tá? Então vamos lá. Inúmeras doenças são decorrentes da incapacidade inata, ou seja, da própria constituição do indivíduo, tá? De produzir determinada enzima. Como, por exemplo, podemos citar uma doença chamada fenilcetonúria. É uma doença onde o portador não é capaz de converter o aminoácido fenilalanina em tirosina. As proteínas que consumimos geralmente contêm grande quantidade de fenilalanina e a sua não metabolização vai causar um grande acúmulo de aminoácido no organismo, deste aminoácido, que não vai ser convertido, o que vai ser muito danoso para as células do cérebro, podendo causar até mesmo, eita papai, retardo mental, tá bom? Olha só aqui, ó, tem um docinho aí, não tem um docinho aí, o adoçante? Olha aqui, ó. Olha só o aviso. Atenção, portadores de fenilcetonúria. Este adoçante contém fenilalanina, tá certo? Então não pode ser consumido, tá? Não, o bicho pega. Então vamos lá. Existem enzimas constituídas apenas por cadeias polipeptídicas, que são chamadas de proteínas simples. Outras são constituídas por uma parte proteica, denominada, chamada de apoenzima, e outra parte não proteica, chamada de cofator, formando umas proteínas chamadas de proteínas conjugadas, tá bom? O que são os cofatores, professor? Os cofatores são íons metálicos, tá? A maior parte dos elementos metálicos que necessitamos em pequena quantidade na nossa dieta, como cobre, zinco, o manganês, atuam como cofatores de enzimas, tá? Quando o cofator é uma substância orgânica, muito cuidado aqui, cara. Quando um cofator é uma substância orgânica, ele não é chamado de cofator, é chamado de coenzima. A maioria das vitaminas que atuam no nosso corpo, tá? Atuam como coenzimas, porque vitaminas são orgânicas, tá? São matéria orgânica. Composto orgânico, desculpa, ou como matéria-prima para produzir uma coenzima, tá? Observe aqui, ó, nós temos a apoenzima, temos o substrato aqui, ó, e temos o cofator bem aqui, ó. Observe que o cofator, ele se liga à apoenzima, formando o que nós chamamos de holoenzima. E aí, quando ela se liga aqui ao substrato, se liga ao sítio, eu tenho um complexo chamado enzima substrato. Ocorre a reação, tá? Ocorre a reação, pode ver, eles estavam separados aqui. Aqui eles ficaram ligados, tá? Ocorre a reação. A coenzima é liberada e a apoenzima está livre aí para fazer outra reação, tá bom? Vamos lá. Então, aqui eu tenho uma apoenzima, tá? Aqui eu tenho uma apoenzima. Vou encaixar aqui, ó. Certo? Encaixei aqui, encaixei aqui. Observe. Houve reação? Houve reação ou não? Não reagiu. Por quê? Porque estava faltando o quê? Um cofator ou uma
coenzima, tá? Com a coenzima, aí sim eu tenho a reação, tá? Ocorreu reação entre as substâncias. Existem enzimas que necessitam de moléculas orgânicas, tá? Orgânicas acessórias para funcionar, que são isso aqui, ó. Temos então a apoenzima que se conjuga com a coenzima. Apoenzima, coenzima, formando a holoenzima. Holo quer dizer total, tá bom? Aí vamos lá. Inibição e modulação da atividade enzimática. As enzimas podem ter sua atividade inibida por certas substâncias químicas. Esta inibição pode ser do tipo irreversível ou do tipo reversível, tá bom? Vamos voltar aqui rapidinho. Olha só. Vamos aqui, a inibição. Então, olha só. Irreversível, vamos lá. A enzima é inativada definitivamente por meio de uma modificação no seu sítio de ligação. Aquela partezinha azul que nós vimos, tá? Vários antibióticos, como a penicilina, provocam esse tipo de inibição nas enzimas bacterianas, impedindo-as que elas possam se reproduzir. Penicilina, ela acompanha aquela injeção chamada benzetacil, meu amigo. Aquilo dali dói, o caboclo entra andando no hospital, ele sai de muleta, mas também ela resolve a parada, né? E ela é reversível, tá? Quando é uma inibição temporária, uma inativação temporária, a enzima volta a se tornar ativa. Existem dois tipos de inativação reversível. Qual é, professor? Tipo competitiva, tá? Quando a substância inibidora se liga ao mesmo sítio de ligação que o substrato, tá? Olha aqui, eu tenho o substrato que era para encaixar aqui, beleza? Mas antes dele se encaixar, esse inibidor vem aqui e se encaixa. Aí não encaixa mais ninguém, tá? Então eles estão competindo pelo mesmo sítio, tá? É possível que depois que esse inibidor sair aqui, ó, sair daqui, aí o substrato pode vir e fazer o seu papel, tá bom? E é uma inibição competitiva, tá bom? E a não competitiva, por exemplo, quando a enzima possui um sítio de ligação com o inibidor, ó, ela possui aqui um local que pode se ligar aqui. Quando esse inibidor estiver aqui, este substrato ele pode encaixar aqui, mas não haverá reação alguma, tá bom? Além dos mecanismos já citados que nós falamos aqui, tá? Existem dois modelos de regulação enzimática mais conhecidos, chamado de modelo alostérica positivo, modulação alostérica positiva, ou modulação alostérica negativa. O que é isso, professor? Os dois casos ocorrem nas enzimas que possuem um sítio de modulação, onde o modulador alostérico se liga de forma não covalente, tá? Essa ligação ela vai gerar danos aos indivíduos que estiverem aí com esse tipo de problema. E aí será chamado, isso daí vai se dar por um feedback, vai dar uma resposta ao organismo, tá bom? Gente, aula de enzima, aula de proteína, é uma aula bem comprida, bem complexa. Assista quantas vezes você quiser, tá bom? Assista, fique à vontade, porque a gente vai fazer exercício, é o capítulo aí do seu livro, tá? Proteínas. Não esqueça, qualquer dúvida, pergunte, coloque lá no Google Class, que nós estamos lá para responder, beleza? Um abraço e até a próxima aula.